Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Veda, falando sobre mandado de segurança. Eu já terminei legitimidade ativa na aula passada, quero fechar um último detalhezinho para a gente passar para a legitimidade passiva. Esse detalhezinho é a desistência. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a desistência de mandado de segurança é totalmente incondicionada, ou seja, é possível você desistir do mandado de segurança sem o consentimento do réu, ainda que a resposta já tenha sido apresentada. Não há qualquer limite para essa questão, como existe no processo individual. Você se lembra, no processo individual, a desistência após a contestação depende de concordância do réu. Se você for desistir antes da contestação, não, mas depois da contestação depende. Então, a única dúvida que existe na jurisprudência, e eu deixei o julgado aqui para vocês em relação a isso, é se já houve sentença desfavorável. Nesse caso, o que se entende é que você pode desistir do recurso, mas a sentença prevalece. Você não pode mais desistir do mandado de segurança como um todo, como uma forma de tentar apagar aquela sentença contra você. Você pode até desistir do recurso, mas do mandado você não pode desistir mais. Então a regra é, até a sentença, desista quando quiser. Depois da sentença, dançou. Ainda vamos discutir os limites da coisa julgada no mandado de segurança. Então segura aí que a gente ainda vai falar desses efeitos, ok? E aí eu consigo a partir disso passar para a legitimidade passiva. Fecho a ativa e passo para a passiva. A legitimidade passiva no mandado de segurança tem uma peculiaridade. Qual é essa? É o artigo 1º que nos diz contra a autoridade, seja ela de categoria for e quais forem as funções que exerça. Ou seja, o réu, a autoridade, o mandado de segurança se volta contra uma autoridade. O réu, entre aspas, em princípio, pela leitura literal da lei, do artigo 1º, é uma autoridade, certo? Mais ou menos certo. O artigo 6º, parágrafo 3º, nos diz: considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. O que significa isso? Então vamos melhorar. A autoridade coatora no mandado de segurança é a autoridade que tem o poder decisório sobre aquele ato. E aí a doutrina tenta nos ajudar a identificar a autoridade coatora, porque não é fácil. Na prática, você vai ter grandes dificuldades para identificar se uma autoridade é coatora ou não é coatora. Basicamente, qual é a regra? A regra é que você impetra o mandado de segurança contra a autoridade que tem o poder de desfazer aquele ato. Isso significa que pode ser a mesma autoridade que fez, quando ela tem poder de desfazer, ou a autoridade superior àquele que fez. Então, essa é a situação. Você vai ter que tentar identificar, e isso não é fácil, porque você depende de regulamentos internos daquele órgão, quem é que tenha o poder de desfazer aquele ato. Há autoridades que têm poder de fazer, mas não têm poder de desfazer. Outras autoridades têm o poder de desfazer os atos que elas próprias praticaram. Então, isso, infelizmente, é uma coisa que eu só consigo te dar uma regra geral, mas você vai ter que pesquisar casuisticamente se aquele mandado é impetrado contra a própria pessoa ou contra outra pessoa. Então, por exemplo, se você estiver impetrando um mandado de segurança contra um ato meu, você vai impetrar mandado de segurança contra ato do Procurador da República titular do 5º ofício da Subseção Judiciária Federal de Campinas, ou da Procuradoria da República do município de Campinas. Por quê? Porque eu tenho poderes para desfazer meus próprios atos. Eu não dependo de outras autoridades para desfazer os meus próprios atos. Por outro lado, quando você está impetrando mandado de segurança contra um ato de um fiscal da Receita Federal, o normal é que esse mandado seja impetrado contra o delegado-chefe daquela unidade da Receita, porque é o delegado que responde pelos atos praticados por aquela
unidade da receita. Então, estou só dando exemplos, isso é uma questão realmente muito prática que você vai ter que investigar no seu caso. Lembrando sempre uma questão, a autoridade coatora nunca é o mero executor da ordem, o mero executor do ato. Exemplo, um fiscal de trânsito nunca é autoridade coatora num caso relacionado à multa. Sempre vai ser uma autoridade dentro daquele órgão que tenha poder decisório. O mero executor da decisão não é autoridade coatora, ele é simplesmente um executor e, portanto, ele não tem legitimidade. Então, isso é um aspecto, deixei alguma coisa para vocês no material, mas isso é um aspecto que depende muito de praxe forense e da compreensão da hierarquia que existe dentro da administração. De modo geral, você pode usar isso como regra prática. A autoridade coatora é a autoridade que tem o poder para corrigir o problema. Isso pode ser a própria pessoa que é culpada pelo problema, ou uma autoridade superior a ela quando aquela própria pessoa não pode rever o seu próprio ato, ok? É isso aí, um abraço, até amanhã.